Começou a gravar. Então, boa tarde a todos. Essa é a nossa primeira aula de cinética. Então, eu tenho várias coisas, né, para conversar com vocês. A primeira delas é a questão de como que vai ser, né? Se as aulas vão ser presenciais, vão ser todas remotas, ou se a gente mistura. Então, a gente vai depender de um monte de coisa, em especial também de um diálogo com vocês, né? Então, não quero de forma alguma tomar a atitude que não seja o consenso, né, com a maioria dos alunos. Eu não tenho certeza, né, que essa situação já vai ser por demais complicada para vocês, né? Eu estou acompanhando a questão de cada departamento vai fazer de um jeito, né? Tem departamentos que, por exemplo, hoje de manhã teve no reunião do DQI. Então, parece que cada professor, né, vai poder utilizar o seu critério, né, com relação às aulas teóricas, às disciplinas teóricas, se elas vão ser todas as aulas remotas, se vão ser presenciais. Então, eu tenho a compreensão, né, eu tenho a clareza das dificuldades que isso causa, né, para os alunos que, por exemplo, precisam ter no mesmo dia aquela mistura, né? Você tem uma aula presencial, na sequência você tem uma aula remota, né? E depois volta para o presencial, fica uma confusão. Então, em nenhum momento eu vou tomar uma decisão, né, assim, que desagrade a maioria, né? Então, vamos sempre dialogar, né, para que fique o menos complicado possível, né, para vocês. Porque, assim, nós, professores, para a gente, boa tarde, né? Para a gente, tá assim, nossos horários, né? Eles são mais bem organizados. Então, por exemplo, eu mesma, em cada dia, eu tenho uma só disciplina, né? Não tenho várias disciplinas, mais de uma disciplina no mesmo dia, porque a gente, às vezes acontece, né? Mas nesse semestre, a gente optou, né? A gente conseguiu, dialogando também entre nós, que cada professor ficasse com um horário bem organizadinho, né? E, e com relação aos alunos, como é que fica, né? Será que está bem organizado para vocês? Será que não está? Cada um tem uma realidade distinta, né? Eu acredito que tenha todas as situações, alunos que são de Aracaju, alunos que são de fora até do estado, né? Alunos que são do interior, alunos que estão morando aqui. Então, vai acontecer de tudo. Então, quando a universidade ela abre mão, né, de tomar uma decisão, medo de errar, não estou nem assim, aqui não estou criticando ninguém, não estou criticando a administração, nada, né? A gente só está constatando que o fato de a universidade não unificar o procedimento que vai ser feito, né, e cada um faz do seu jeito. Então, só essa falta de unificação, mesmo que todo mundo tentando agir com extrema boa vontade, mas como não tem uma unificação, né, isso vai acabar dando problema, é ou não é? Então, principalmente com as disciplinas, Mariane, né, você fica confusa, então, Mariane você tá na sua cidade, Mariane? Você já veio para cá? Né, então, tá distante. Então, vai ter muito problema, né? Então, de minha parte, eu primeiro tinha, vou explicar aqui, né? Por que que eu tinha decidido, de início, fazer presencial. Por quê? Eu assisti pelo YouTube as reuniões da administração superior que ocorreram na semana passada, teve do Cônsul e do CONEP, e pelas falas, né, que eu ouvi lá, me deu a entender que realmente iam ser priorizadas as aulas presenciais, certo? Deu a entender isso.
Então, eu até no sentido de não deixar vocês, né, perdidos, então eu já, com base naquilo, eu tomei uma decisão e comuniquei para vocês. Depois, aí, eles tentaram decidir alguma coisa, mas aí até complicou um pouco que cada centro, né, o Centro de Ciências Humanas, o Centro de Ciências Biológicas, o CCT, cada um começou a tomar uma diretriz distinta, né? Eu até já pensei, eu já vi esse filme, eu me lembro há muitos anos, vocês ainda deviam nem estar no ensino médio ainda, mas há vários anos, teve uma situação em que os alunos resolveram propor uma greve de alunos, certo? E aí a gente ficou meio na expectativa de que a universidade tomasse uma posição clara. E não tomou. E o que cada um fez valeu. Quem deu aula na greve dos alunos, quem não deu, tudo valeu. Né? Então, isso cria um clima muito complicado. Na realidade, eu sempre procuro assim, ouvir os alunos para os quais eu estou dando aula. Né? Então, eu me lembro que na época eu estava com várias disciplinas de laboratório, aí eu perguntei para os meninos, né? Eu estou disposta a dar aula se vocês estiverem interessados, se vocês estiverem de acordo, né? E eles estiveram de acordo, eu dei aula, foi melhor para eles não perderam o ritmo, né? Enfim, sempre essa é a minha postura, né? De que fique o menos prejudicial. Mas vamos deixar uma coisa combinada aqui, certo? Independente do que acontecer, né? Eu vou tentar agir de modo que ninguém seja prejudicado. Vamos supor que venha até assim, tipo um decreto, né? Uma decisão. Volta presencial, no meio do caminho. E aí vários alunos que estejam, né, distantes ou não estejam em condição de voltar no presencial. Então, eu não vou registrar frequência, né? Então, eu me disponho a colocar previamente todo o material de disciplina, né? Mesmo tendo aula presencial, eu estou à disposição para tirar dúvidas, né? Enfim, vamos supor, até pode acontecer de tudo, né, gente? Desde o aluno que mora longe até o aluno que ele mesmo tem um problema de saúde, né? Tenha alguma comorbidade. A gente sabe que com essas variantes todas que estão aparecendo, mesmo os alunos vacinados, né? As pessoas vacinadas, elas podem contrair a doença, né? Que enquanto as pessoas isso é como de uma pandemia, né? Então, por enquanto, quando muita gente estiver pegando a doença, para o vírus, a gente como se fosse uma impressora, o vírus utiliza nossas células para se replicar, né? Então, estatisticamente, entre aspas, né, esse processo de replicação, ele pode ter erros, e são esses erros, a replicação, que geram as variantes. Então, quanto mais gente continuar sendo infectada, podem continuar tendo essas variantes, enfim. Né? Então, vocês fiquem à vontade, né? Para, se quiserem entrar em contato comigo, para expor a situação de cada um. Então, vamos tentar tocar a disciplina de maneira que dê para todo mundo, certo? Mesmo se a gente continuar remoto, né? Mesmo que volte ao presencial, mesmo se assim voltar ao presencial, o que a gente pode fazer, né? Intercalar algumas aulas, né? Por exemplo, uma aula da semana presencial, uma aula remota, a gente até discute as várias possibilidades que podem acontecer para todo mundo conseguir, tá bom? Né? Então, tem essa questão, então não fiquem... Eu sei que é impossível eu dizer assim, não fiquem angustiados, porque a angústia ela vem, mas pense o seguinte, a gente vai tentar tomar uma decisão assim, levando um critério de sensibilidade, tá? Sem impor nada assim que não seja bom para a maioria, pelo menos, mas que mesmo os que, vocês viram que eu coloquei uma enquete, né? Então, vamos supor que, vamos ouvir a maioria, né? E vai fazer o que com a minoria? Vamos tentar, de algum jeito, atender todo mundo, tá? Pensa em alguma situação. Mas, por enquanto, né, essas primeiras semanas, até
até que o critério, né, de ser remoto, ele faz sentido considerando como é que está a pandemia no estado, né? Enfim, então essas primeiras semanas, vamos no remoto mesmo, para a gente ver o que acontece no andar da carruagem, tá bom? Mas fiquem à vontade para entrar em contato. Uma coisa que eu gosto de deixar claro, sempre no início das disciplinas, né, é que eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas por e-mail. Se vocês quiserem, estão estudando, fazendo alguma tarefa, né, e tiver alguma dúvida que necessite um esclarecimento, né, um pouco mais demorado, eu posso entrar online rapidinho com você, a gente marca um horário, pode ser com um aluno ou com vários, eu estou à disposição de vocês, tá? Então, procurem, né, baixar as aulas, tão logo eu for colocando, elas aparecerem lá no Google Drive, certo? Depois eu compartilho com vocês, porque vai chegar uma hora que a gente tem um limite, né, de espaço e que vai ter que tirar, né? Então, não sei quantas aulas vão caber simultaneamente, mas eu vou pensar na situação também de disponibilizar via YouTube, mas por enquanto, né, procurem, quem for baixar a aula, não demorar para fazer isso, tá? Bom, então, com relação ao nosso conteúdo, certo? Vocês estão vendo aí, que eu estou projetando já um slide com a ementa. Esse material eu já compartilhei com vocês hoje pelo Google Classroom, aqui na parte de... Aqui no Classroom a gente tem esse menu, né? Tem mural, atividades, pessoas e notas, está aqui em atividades como material, tá? Então, sempre no dia da aula, eu disponibilizo o material em PDF antes, para vocês poderem acompanhar, tá? Então, aqui está a nossa ementa. Tirei diretamente do projeto pedagógico do curso, o documento do nosso curso de bacharelado. Então, tem aqui leis de velocidade integradas, dependência da velocidade de reação com a temperatura, mecanismos de reações, aproximação do estado estacionário, reações complexas, reações unimoleculares, depois os diversos tipos de catálise, ácido-base, enzimática, autocatálise, catálise heterogênea, e depois os modelos cinéticos, que é o modelo, ou teoria de colisões, e o modelo do estado de transição. Com relação ao livro, certo? Eu vou adotar, para a maioria dos conteúdos, o livro do Atkins, de Fisicoquímica, né, que vocês conhecem. E se eventualmente eu utilizar algum outro livro, para algum conteúdo específico, eu aviso. E a gente vai ter também, para vários dos assuntos, leitura de artigos, tá? Artigos, geralmente, do Journal of Chemical Education. Então, aqui, nesse segundo slide, é o nosso programa da disciplina, um pré-planejamento, né, do conteúdo de cada aula, e aqui já tem uma previsão das nossas provas, certo? Então, eu ainda vou deixar em aberto se essas provas vão ser remotas ou presenciais, eu não sei, tá? Então, aqui você já vem a partir da data de hoje, né, qual que é o assunto. Então, esse material que eu disponibilizei é esse daqui, né, que é referente a velocidades e leis de velocidade. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é que vocês fiquem à vontade, né, enquanto eu estiver falando, vocês podem, se ficarem com dúvidas, se quiserem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, vocês podem me interromper. Fiquem à vontade, tá? Eu não tenho restrição. Só me avise, porque às vezes a gente fica olhando aqui, eu fico olhando no arquivo, né, do PowerPoint, e aí nem sempre eu enxergo que tá aqui a tela do Meet, tá? Então, vamos começar aqui conversar um pouco sobre o nosso assunto, né? Então, é normal que a gente comece no assunto de cinética, tratando de várias
começando com definições importantes, né? Tem vários conceitos que é importante que eles fiquem bastante claros, porque alguns têm um nome semelhante, né? Então, o significado exato de cada um é bom que fique bastante claro. Antes disso, é interessante a gente destacar que a cinética é um assunto bastante aplicado, é um assunto que tem importância, né, tem impacto e tem utilidade em vários campos práticos, desde de campo industriais, né, na indústria, na questão biológica, na bioquímica, no nosso organismo, tem os parâmetros cinéticos são importantes. Quando a gente toma um medicamento, pode ter certeza que esse medicamento ele foi estudado, foi avaliado do ponto de vista da sua farmacocinética, né? Eu acredito que a maioria já tenha lido uma bula de um medicamento, então tem lá, né? Depois de quantas horas ele vai atingir o seu pico, né, de concentração circulante, depois de quanto tempo, né, ele é metabolizado. Tudo isso é um tipo de estudo cinético, né? Existem medicamentos que são formulados em sistemas que nós chamamos de sistemas de entrega ou liberação controlada, né, do medicamento, e que necessariamente tem que ter sido estudado também do ponto de vista cinético. Então, com base nisso, aqui nesse primeiro slide eu resumi algumas das questões importantes, né, que revelam a importância e a aplicação prática e a questão multidisciplinar da cinética, né? Como é que a gente tem aqui, né? Que os estudos das velocidades e mecanismos das reações químicas, que é o que está embutido, né, nesse termo cinética, ele tem muitas aplicações, né, na preparação e produção industrial de compostos. Então, logicamente, que é importantíssimo, né, que se tenha um controle da velocidade com que eles vão se formar. Então, vocês imaginem a situação de um produto importante industrialmente e que a rota, né, o processo adotado por uma indústria é um processo lento. Então, isso é terrível do ponto de vista até de custo da produtividade, né? E é até daí que vem estudos de maneiras de se acelerar as reações, modificando parâmetros práticos, né? Concentrações, temperaturas, uso de catalisadores, né? Para contornar problemas ou limitações, muitas vezes associadas com velocidades baixas de formação, né? Outro exemplo que eu coloquei aqui, então, muitas reações orgânicas podem envolver várias etapas, né, mecanismos contendo várias etapas, as quais competem entre si. Então, isso pode prejudicar o rendimento de um determinado produto, ou seja, através da geração de subprodutos. Então, aqui a gente não estaria falando diretamente, né, explicitamente de velocidade, mas uma questão mecanística. Né? Então, o mecanismo envolve várias etapas, cada uma delas podendo formar produtos diferentes, sendo que o produto desejado é só um deles, e o outro pode aparecer como um contaminante, né, um coproduto. Então, o estudo dos mecanismos também faz parte da cinética. Né? Olha outra questão interessante aqui. O destino de poluentes lançados na atmosfera pode também ser compreendido a partir de uma análise cinética das reações atmosféricas. Muitas reações importantes do ponto de vista ambiental, né, seja reações desejáveis ou indesejáveis, que ocorrem na atmosfera, exatamente, reações de fotodegradação, né, reações envolvendo poluentes, certo? Que podem até formar espécies prejudiciais, ou o poluente original pode ser prejudicial, ou ele pode participar de reações, né? Como até o caso do consumo do ozônio, né? Eu não sei se não é, entre aspas, né, não é do tempo de vocês, ouvir tanto sobre o problema da camada de ozônio, nosso buraco da camada de ozônio, que as pessoas utilizavam determinadas substâncias gasosas que iam parar lá na atmosfera e que
sob irradiação, né, da luz nas camadas superiores da atmosfera, reagiam com o ozônio, consumiam ozônio, né, e isso dava problema. Depois essas substâncias passaram a ser banidas. Outra coisa interessante, né, que é mais recente, é que não só poluentes artificiais, mas substâncias particuladas que estão presentes na atmosfera, elas podem absorver também, podem essas espécies gasosas se ligarem nas superfícies de substâncias particuladas, sólidas, ou seja, pequeno, é como se fosse um pozinho extremamente fino, que é capaz, né, de ser suspenso na atmosfera e ficar em cima, certo? Então, pode absorver esses poluentes e gerar o que a gente chama de catálise heterogênea. Tudo isso pode interferir positivamente ou não. Apesar que essa matéria particulada ela é importantíssima, porque se não fosse essa matéria particulada de origem natural existente na atmosfera, até a formação de chuva seria dificultada. Né? Então, são sistemas extremamente complexos, mas que podem ser estudados também do ponto de vista cinético. É bem interessante. Né? O que mais que a gente tem aqui? Né? Ó, um automóvel funciona porque a velocidade de oxidação de hidrocarbonetos é desprezível à temperatura ambiente. Né? Que isso quer dizer? Quer dizer que a gente consegue armazenar o combustível dentro do tanque e ele ficar lá estável, né? Senão, se ele reagisse também tão rápido na temperatura ambiente, como é que a gente ia armazenar, né? Agora, quando a gente dá a partida no motor, olha lá, a velocidade de transformação, né, de oxidação desses hidrocarbonetos, aí sim, depois que você dá a partida, aí você consegue desencadear e gerar uma condição em que esse processo seja favorável, né? Que mais? Olha só, velocidades de reação são fundamentais para o funcionamento de organismos vivos, né? Então, isso tem tudo a ver até com processos enzimáticos. Nós vamos estudar a catálise enzimática, que é o que eu estou citando, né, do tópico abaixo. Catalisadores biológicos ou enzimas controlam o funcionamento dos organismos, acelerando seletivamente a velocidade de certas reações. Então, é um assunto que tem impacto nas mais diferentes áreas e nas mais diferentes situações. Então, na sequência, como eu comentei com vocês, é necessário um cuidado especial com relação ao termo velocidade, porque a gente vai encontrar velocidade de reação, a gente vai encontrar velocidade de consumo dos reagentes, velocidade de formação dos produtos, e muitas vezes, para uma mesma reação, esses parâmetros que eu citei, eles têm valores diferentes. Né? Por quê? Porque principalmente em função de, numa reação química, reagentes, produtos, eles terem, cada um deles, uma estequiometria específica, né? Então, isso faz com que a concentração específica de cada um, concentração, ou a pressão, ou o número de moléculas, ou a quantidade de matéria de cada um, tenha um decaimento, né, ou um aumento dependente da sua própria estequiometria. Todos na mesma reação. Então, se eu quiser expressar um termo que represente a velocidade da reação, esse termo chamado velocidade da reação, ele tem que ter um valor único, o mesmo valor, independente de qual das substâncias eu uso para expressar esse valor. Então, a gente vai ver como é que a gente faz, né, para evitar essa possível confusão, né? Então, vamos dar início, então, já a essa discussão especificamente, né? Então, a gente vai usar como o nosso modelo para traçar essas definições todas, uma reação homogênea, certo? Ou seja, uma reação que ocorre inteiramente em uma fase, pode ser uma reação gasosa, ou uma reação numa solução líquida, né? Depois, mas
Vocês podem me perguntar, e tem outro tipo de reação? Tem reações heterogêneas, reações que envolvem mais de uma fase, né? Então, para as reações homogêneas, então a gente tem que começar do mais simples, né? A gente trata das reações da cinética em processos heterogêneos mais para o final do curso, certo? A gente menciona aqui cinética de absorção, cinética de catálise heterogênea, por exemplo. Então, lá no fim só, que a gente vai se preocupar com esse outro caso. Então, para reações, né, homogêneas, tomando como exemplo essa daqui, certo? Veja que está tudo genérico, né? Então, o reagente A com o seu coeficiente estequiométrico A minúsculo reage com o reagente B, que tem esse coeficiente estequiométrico aqui, mais outros possíveis reagentes genéricos. Então, eles reagem e formam esses produtos aqui, certo? Então, a gente precisa considerar que, pelo fato de que esses coeficientes estequiométricos, eles são independentes uns dos outros. A estequiometria de um reagente, eu não consigo adivinhar muito olhando a estequiometria do outro. Às vezes, lógico que olhando a reação completa, a gente consegue balancear, certo? Mas o importante é a gente ter em mente aqui que a estequiometria, né, de dois reagentes, por exemplo, como eu exemplifiquei aqui, certo? Uma molécula de A reage com 3 moléculas de B, certo? Dando lá os seus produtos, certo? Então, eu vou usar esse exemplo, né, para definir aqui velocidade de consumo do reagente A, velocidade de consumo do reagente B, né? E se eu tivesse colocado aqui, sei lá, forma 2C, certo? O produto C com o coeficiente estequiométrico 2, por exemplo. Então, eu definiria também velocidade de formação do produto C, né? Então, esse termo específico, certo? Velocidade associada a um dado reagente ou a um dado produto, certo? Quando ele pode ser utilizado comparativamente, né, para comparar a velocidade com que a quantidade de matéria de um reagente decai comparado com a velocidade com que o outro decai. Né? Do que eu estou falando, certo? Eu estou falando do que está exemplificado aqui, do que está colocado aqui genericamente. Se eu tenho essa reação aqui, eu posso escrever aqui DNADT. Ou seja, o que é DNADT? É a taxa de consumo, né, a variação do número de moles do reagente A em função do tempo, dividido, né, pela taxa ou pela variação do número de moles do reagente B em função do tempo, é proporcional à razão A sobre B, onde A é o coeficiente estequiométrico de A e Bzinho aqui é o coeficiente estequiométrico do reagente B. Então, genericamente, assim, parece mais difícil de entender, mas se a gente olhar aqui, ó, com números, fica fácil entender que se eu tenho 1A mais 3B, certo? Então, conforme consome uma molécula de A, ao mesmo tempo consome 3 de B, certo? Então, a velocidade com que o número de moles de B decai é 3 vezes maior do que a velocidade com que o número de moles de A decai. Ou do jeito que está escrito aqui, ó, qual é a razão DNA-DT sobre DNB-DT? É 1 sobre 3. Significa o quê? Que o número de moles de A decai, certo? 3 vezes mais lentamente do que o número de moles de B. Então, colocado com números, fica mais fácil de entender do que colocado genericamente assim. Então, tem muita coisa assim em química. Só me dê um minutinho para eu pedir para o pessoal diminuir o volume da TV aqui. Pronto. Aqui rola uma bronca ao vivo também. Certo? Então, tá claro para vocês? Então, isso é uma coisa intuitivamente, né? Acho que todo mundo, vocês já estão, né, andando bem no curso, né, lá nos meados do curso,
né? Então, vocês têm clareza de que quando você tem uma reação 1A mais 3B, automaticamente a cabeça de vocês já associa, certo? Que consome 1A para 3B, né? Ou seja, no mesmo intervalo de tempo, a velocidade de decréscimo, né? O decaimento, se a gente até fizesse um gráfico, né? Número de moles e tempo, certo? Ah, ó, se tivesse 3, a gente ia comparar 2 a 2, certo? Cada um ia ter o seu coeficiente. Mariane perguntou assim, se tivesse mais um reagente, né? Então, a comparação, exatamente, a comparação que vai ser importante aqui para a gente é comparar 2 a 2, certo? Geralmente, mas é interessante a sua pergunta, geralmente, como é que a gente escolhe? Intuitivamente, a gente vai comparar, aqui é uma informação que não está escrita nos livros, mas que, assim, intuitivamente faz sentido. A gente vai comparar aquele reagente que tem um coeficiente maior que 1 com aquele que tem um coeficiente igual a 1 primeiro, não é? Então, se eu tivesse, assim, 1A mais 3B mais 2C, né? Automaticamente, se A é 1, B consome 3 vezes mais rápido que A, e C, se fosse o coeficiente 2, C consome 2 vezes mais rápido que A. Agora, entre B e C, né, 1 sendo 3 e 1 sendo 2, seria nessa razão. 3 sobre 2 ou 2 sobre 3, né? A utilidade da gente olhar primeiro para aquele que tem o coeficiente igual a 1, certo? Já fica aqui até como dica. Aquele que tem o coeficiente igual a 1, ele pode ser usado de uma maneira mais prática para refletir a velocidade da reação, certo? É como se ele fosse um parâmetro melhor. Por quê? Porque os demais, ó, como a gente vai avançar um pouquinho mais aqui, né? Então, se eu quiser já andar na direção de definir um parâmetro único para a reação, como está aqui, o primeiro parâmetro que a gente define é a chamada velocidade de conversão, que é um parâmetro, aí sim, da reação, não é um parâmetro da substância. Então, esse que eu mencionei até agora é o parâmetro da substância, né? É a velocidade que consome um dos reagentes em relação ao outro reagente, ou que forma um produto. Eu estou comparando substâncias específicas. Não estava falando ainda da reação, né? Para tirar um parâmetro da reação. Agora, o primeiro que a gente fala aqui é esse parâmetro J. Não se preocupe muito com esses, né, símbolos, certo? Dependendo do livro, cada um usa um símbolo diferente. Então, a velocidade de conversão J, para a reação, aí sim, ele tem que dar o mesmo valor qualquer uma das substâncias que eu utilize para calculá-lo. Então, o que vai ser o J? Né? Ele vai ser esse mesmo dN, tá vendo? dN dt de uma dada substância, só que multiplicado, tá vendo que é por uma fraçãozinha aqui? Que é o quê? É 1 sobre o coeficiente estequiométrico. Então, se o coeficiente estequiométrico de A é o A minúsculo, então a taxa de conversão da reação. E nem, esse parâmetro nem é o mais usado. A gente define ele, mas depois, na prática, a gente usa mesmo velocidade da reação. Mas é bom ter esse contato com ele, porque vocês podem se deparar com ele em algum caso específico futuramente, né? Então, se a gente for calcular J com base no reagente A, vai ser menos 1 sobre A, eu já vou comentar com vocês por que desse menos, né? DNA dt, certo? Em termos do reagente B, vai ser menos 1 sobre B, dNB dt, e em termos dos, olha lá, produtos, notem que não aparece esse sinal de menos, né? Por que seria isso? Certo? Porque existe uma definição na termodinâmica segundo a qual
os coeficientes estequiométricos, né? A gente convenciona usá-los em determinados cálculos termodinâmicos e aqui cinéticos também, né? Se é reagente, a gente usa o sinal negativo. E se é produto, a gente usa o sinal positivo, né? Então, ficaria assim, ó. E também para levar em conta o sinal específico dos DNDTs. Por quê? Porque o número de moles de A e de B está diminuindo. E o número de moles, né, de E, F, que são produtos, ele está aumentando. Então, se para calcular DN, né, eu fizer N final menos N inicial, certo? Para aquela substância que o N inicial é maior, né? Então, o sinal específico, né, desse DN, DT, ele varia de reagente para produto. Depois vocês vão fazer alguns exercícios com base nisso, né? Mas tá claro, né? Primeiro, o que vocês têm que se preocupar em entender? Em módulo, o fato certo? De eu pegar DNA, DT, DNB, DT e multiplicar aqui, ó, por 1 sobre o coeficiente estequiométrico, faz com que, certo? Eu obtenha o mesmo valor. Então, vamos supor, se eu tivesse aqui, deixa eu ver, inventar uns valores rápido aqui, né? Aqui, vamos usar esses próprios valores aqui, certo? Então, se em 1 minuto eu consumo 1 mol de A e consumo, certo? 3 moles de B em 1 minuto, não é isso? Então, DNA, certo? Seria 1 sobre 1 minuto e aqui seria 3 sobre 1 minuto. Na medida em que eu multiplico aqui, né? Esse 3 por 1/3, eu vou obter 1 para os dois, né? Então, na medida que a gente multiplica por pelo inverso do coeficiente estequiométrico, eu faço com que os valores em módulo se tornem iguais. E depois, na medida que eu ajusto o sinal, certo? É para obter um valor único aqui de J. Então, qual é a diferença agora desse J para a velocidade de reação propriamente dita? É que o J é definido em termos da quantidade de matéria, ou número de moles, e a velocidade é em termos de concentração. Concentração, no caso específico de solução, porque vocês vão ver que aparece muito a definição de velocidade de reação quando o processo é feito em fase gasosa, em termos da pressão. Por que a gente pode utilizar em termos da pressão? Porque se eu tenho PV-NRT, a pressão, se eu isolá-la, só um instantinho que eu vou abrir um slide aqui para tentar escrever aqui para vocês do que eu estou falando. Aqui. Vou ver se eu consigo colocar um slide a mais, só para justificar. Depois eu volto e repito, para ficar um pouco mais claro, certo? Então, eu tenho aqui. Consegui. A primeira definição de J, ela é feita, né, em termos da quantidade de matéria. Ou seja, por exemplo, se eu tenho AA mais BB, né? Então, eu vou ter J é igual a menos 1 sobre A. Então, definido em termos do número de moles. Depois, se eu quero tratar em termos de velocidade, o que vai aparecer aqui? Eu vou multiplicar, vou pegar esse mesmo parâmetro, tá vendo? E vou multiplicar por 1 sobre V, ou vou dividir J por V. Né? Por quê? Espera que meu dispositivo aqui desconectou.
Então, a V de velocidade vou colocar um V minúsculo aqui. Ele é definido em termos de J dividido por V. Que V é esse? Volume. Por quê? Né? Porque N sobre V a gente usa comumente como concentração. E eu posso usar pressão também, porque eu tenho PV, quando está em fase gasosa, nRT. Então, se eu isolar a pressão aqui, ó, eu vou ter, e passar o volume dividindo, eu vou ter N sobre V. Então, ela é proporcional ao mesmo parâmetro N sobre V. Então, claro porque eu coloquei esse slide a mais, né? Então, é para justificar por que o parâmetro J é definido em termos, certo? De número de moles ou quantidade de matéria, e o parâmetro velocidade, que dependendo do livro, ele utiliza como R, para não confundir com volume. De onde vem esse R? Vem do fato de que velocidade em inglês é rate, tá? E a gente utiliza rate quando o parâmetro é definido em termos ou de concentração ou de pressão. Então, eu escrevi isso aqui para deixar claro por que a gente usa, né? Então, a gente troca indistintamente, sem se preocupar muito, a gente troca. Usa pressão. Mas não é concentração? Eu estou acostumada a ver que a lei de velocidade, né, utiliza concentração. De onde que vem o fato de que a gente pega e começa a usar pressão sem se preocupar muito? Então, vem desse fato, certo? Então, qual é a diferença mais fundamental, né, entre J, que é essa taxa de conversão, e a velocidade, certo? Eu vou usar com vocês, quando a gente for fazer exercício, esse V minúsculo, certo? Como velocidade. A diferença vem do fato de que J é uma quantidade extensiva, ela depende, né, do tamanho da amostra, certo? Se eu estiver comparando aqui o parâmetro J para um sistema em que eu adicionei 10 moles iniciais do reagente, vai dar, né, um parâmetro diferente se eu estiver comparando com um décimo desse sistema, vai dar um valor diferente, só por uma questão do tamanho da minha amostra. Agora, a velocidade em termos da concentração, não, né? A concentração de uma solução, quando eu tenho 1.000 litros dessa solução, e se eu tirar um becker, né, uma alíquota de 100 ml, a concentração é a mesma, certo? A diferença, basicamente, vem daí. Então, vocês estão vendo que são umas definições que parece que a gente está só complicando coisa banal, né? Mas é que é para evitar, principalmente, essa confusão quando vocês forem resolver exercícios, se o exercício estiver tratando, né, de velocidade de consumo de um reagente. Então, muitas vezes até ele tem livros que utilizam um sinal de menos para dar conta de que se está consumindo, está diminuindo. E outros já omitem esse sinal de menos, levando em conta assim, se é consumo, está implícito que diminuiu. Então, cinética tem um pouco dessas coisas, né? O porquê desse sinal, mas a tendência nos livros mais modernos é uniformizar, certo? É utilizar assim, como se eu estou chamando um parâmetro de velocidade, né, seja ela de consumo, do reagente, de formação, do produto, ou velocidade da reação, é aparecer tudo positivo. Nos livros mais modernos, aparece positivo. Pode falar, Mariane. A senhora poderia explicar novamente essa parte da pressão? Por que eu posso tratar, substituir, né, o J pela pressão? Não sei se eu entendi bem. Sim. Quando
divido o J pelo volume, primeira coisa, quando a gente divide o J pelo volume, o que eu passo a ter? Eu passo a ter a velocidade, certo? Então, por dois motivos. Tanto pelo fato de que, porque no J, tá vendo que aparece o N, né? Então, por que quando eu divido pelo volume, eu tenho a velocidade? Por quê? Nas duas possibilidades de expressão mais comum da velocidade, que é quando eu tenho concentração ou pressão na lei de velocidade, em ambos os casos eu enxergo N sobre V. Então, veja, quando eu divido por V, que é o volume, tá vendo nessa expressão aqui, R, que é velocidade, é igual a J sobre V, que é igual a 1 sobre, né, V, que é o volume, que multiplica aqui, menos 1 sobre o coeficiente estequiométrico, dNA dt. Então, eu tenho que olhar aqui, número de moles por volume, onde que eu vejo ele? Eu vejo na expressão da concentração molar, eu tenho N sobre V. N sobre V, então, só pode ser concentração? Não. Por quê? Porque na equação dos gases, PV igual a nRT, se eu isolar a pressão e passar o volume, certo? Dividindo aqui, eu também enxergo N sobre V. Aí você fica, nossa, mas a pressão de um gás é igual à concentração dele? Eu diria assim que, na medida em que a pressão de um gás ela é proporcional a essa razão, né, de N sobre V, onde N é o número de moles dividido por volume, certo? Ela tem uma analogia, porque a gente não fala em concentração do gás, não é assim? A gente fala em pressão do gás. Então, concentração, a rigor, é um parâmetro de soluções, e pressão é um parâmetro de gases. Né? Então, nós temos duas coisas aqui. Numericamente, né, ou na expressão, você visualiza o mesmo parâmetro, aí você não vai usar o mesmo nome. É basicamente isso. Tá? Não vale a pena a gente complicar demais. Tá? Basicamente é porque na expressão da concentração molar, eu encontro N sobre V. E na expressão para a pressão de um gás ideal, eu também encontro N sobre V, se eu isolar a pressão. É basicamente por isso. Tá? Então, vamos... Sem complicar demais, né? Mas deixando assim bem claro que esses parâmetros eles têm significado, né? Significados que têm que ser bem compreendidos para não dar, assim, não virar uma salada, tá? Aí aqui eu coloquei um exemplo do livro do Levine, né? Em que ele, vamos ver o que esse exemplo fala, certo? Expressões para velocidade. Então ele fala assim: para reações homogêneas, certo? Por exemplo, uma reação desse tipo aqui, vamos primeiro falar da letra A, que é o mais importante. Aqui é uma expressão genérica, acho que até vou omitir essa letra B aqui, que eu acho que só vai gerar confusão na cabeça de vocês, certo? Então, para a reação aqui da letra A, que reação é essa? É a reação de formação da amônia a partir de N2 e H2. Né? Então, eu tenho N2 mais 3H2, dando 2NH3. O que ele pede? Ele pede que expresse R, que é a velocidade da reação, né, em termos das velocidades de mudança de concentrações. Estão vendo? Né? Então, eu tenho, vamos responder só a letra A. Né? Então, eu tenho, a partir dessa expressão que a gente aprendeu aqui, né, que aqui está literal, tá, com letras, genérica, tá, melhor dizendo. Eu tenho que escrever que a velocidade da reação, né, é igual a menos, porque N2 é um reagente, menos 1 sobre A. Só que o A que acompanha N2 é 1.
certo? Então, fica menos DN2DT, que é igual, agora eu vou escrever em termos do H2, é igual a menos 1/3 de DH2DT, que é igual a mais 1/2 de DNH3DT. Então, na realidade, não é exatamente difícil de fazer, né? É só não fazer sem se atentar com cuidado para o que significa, né? Tá claro como faz isso? É uma coisa simples, tá? Sim. Aqui tem um exemplo, esse aqui é do Atkins. Agora, esse aqui é mais interessante, porque aqui está com valores, né? Para a gente ver como que ficam esses valores, comparando taxa de decaimento, né, de um reagente, da concentração, né, de um reagente, taxa de formação de um produto e velocidade da reação, né? Então, vamos ver aqui, ó, o exemplo. Ele diz assim, se a velocidade de formação de NO, então, o que significa isso? Né? É um parâmetro específico de um produto. Ia falar reagente aqui, mas ó, NO é produto. Né? Na reação a seguir, 2NOBR gasoso, dando 2NO gasoso mais BR2 gasoso, certo? Então, a velocidade de formação, aqui, ó, dessa espécie foi descrita como 0,16 milimol vezes dm a menos 3, que é dm, né? É o decímetro a menos, o que é decímetro a terceira, né? Seria o equivalente, certo? A 0,1 ao cubo, metro ao cubo. Ou seja, na verdade, é por litro. É a maneira complicada do que o Atkins tem para representar a unidade de volume litro. É o decímetro cúbico, certo? Então, seria 0,16 milimol por litro por segundo. Então, essa é uma unidade comumente usada, né, para essas velocidades, né? Olha lá, 10 a menos 3 mol por litro, tá vendo? Que é concentração por tempo. Estão conseguindo visualizar? Entender a unidade? Né? Então, se a taxa de formação do produto é 0,16 milimol por litro por segundo, certo? Nós devemos usar que o coeficiente estequiométrico do NO, que é esse mizinho aqui, tá vendo que ó, mudou de livro, muda um pouco a simbologia, né? O Atkins chama coeficiente estequiométrico de Ni. É mais 2. Espera aí. Voltou aqui. Então, vamos tentar entender tudo, né? Toda a simbologia. Entender o que significa essa letra grega, Ni, então é o que representa o coeficiente estequiométrico do produto NO. Então, como ele é produto, o coeficiente recebe um sinal positivo, certo? Aí, que mais? Aqui, ó. Na sequência, ele já levou em conta, né, que a velocidade da reação tem que ser 1/2 dNO/dt. Então, ele dividiu esse zero. Não se preocupe que eu vou abrir outro slide, aí eu refaço aqui com vocês, para ficar claro, para não passar muito rápido. Então, 0,16 dividido por 2 dá 0,08. Então, aqui ele está utilizando, ó, se a velocidade de formação do NO na reação é tal, nós utilizamos o coeficiente igual a 2 para apresentar a velocidade da reação como sendo 0,08. Deixa eu rabiscar aqui com vocês, para ficar mais claro. Se o meu dispositivo... Essa velocidade de formação é o R, no caso, né, professora? A velocidade de formação, não.
É o DDT da substância. Eu vou escrever. DNDT, né? É o DNDT. Ó. Deixa eu me entender com o meu dispositivo aqui. Ele está dizendo assim. Vou colocar um slide novo. Está dizendo assim, que a nossa reação é 2NOBr gasoso dando o único dado que ele deu, vamos supor, de cara, né? Vamos transformar num exercício. Vamos dizer assim, que ele diga o seguinte, que DNODT é segunda menos 1. Certo? É isso que significa o que ele deu aqui, ó. Se a velocidade de formação do NO nesta reação, então, ó, é a velocidade de formação desse daqui. É o DNODT. Então, qual vai ser a velocidade da reação? A velocidade da reação, vamos escrever primeiro genericamente em termos de todas as espécies. Ela vai ser menos 1 sobre 2, ó, eu vou escrever em termos, primeiro, ele quer o R, né, professora? Exatamente. Então, lembra que eu combinei? Eu vou usar R, então, para não confundir vocês. Vou começar a chamar de R. Tinha pensado inicialmente aqui de usar o V minúsculo, mas vamos adotar o R. Então, R é para reagentes, eu coloco menos 1 sobre o coeficiente estequiométrico de NOBR dt também é igual, ou seja, tem que dar o mesmo valor. Se eu usar essa substância aqui, e tem que ser igual, ó, 1 sobre 1, certo? dBr2dt. Qual foi o dado que ele me forneceu? O dado que ele me forneceu, primeiramente, foi que... Mas ele colocou escrito, com palavras. A gente é que tem que conseguir traduzir. Então, se a velocidade de formação de NO na reação, tá aí, eu é que tem que conseguir traduzir, que ele me forneceu isso daqui, ó. Correto? Né? Então, qual vai ser R? R é igual... Então, como ele me deu dessa espécie, eu tenho que usar isso aqui. Então, R vai ser 1 sobre 2 vezes milimol, PN a menos 3, segundo a menos 1. Ou seja, R vai ser 0,08 milimol e as unidades segundo a menos 1. Quais vão ser os valores das outras substâncias? Aí sim, ó, uma vez que eu sei R, eu posso calcular isso e isso. Vamos colocar mais um slide. Então, agora eu sei que R é igual a 0,08 e C, então. Agora, eu não vou escrever esse do meio, para não confundir. Então, agora eu vou escrever aqui. R é igual a
menos meio, tá. D, NOBR, DT. Aí o igual, ó. É igual a 0,08. Certo? Então, com isso eu consigo calcular isso daqui. Então, B é igual a menos 2 vezes segundo ao menos 1, né? Olha lá. Tá vendo que é esse resultado aqui? Ó. DNOBR-DT é igual a menos 0,16 milimol DM menos 3 segundo ao menos 1. Como é que a gente calcula? Né? Então, ó, passando isso daqui, que está dividindo, ele passa multiplicando, tá vendo? Ó? Né? O menos 2 passa multiplicando. E R também é. Vou calcular da outra substância, do BR2, ó. R é igual a DBR2-DT. Que é igual a segundo a menos 1. Né? Ó. Então, é só a preocupação que vocês precisam ter, né, é de terem compreendido bem como que escreve esse tipo de expressãozinha aqui, né? Você tem que olhar para a reação, certo? E escrever aqui a velocidade da reação R para o reagente vai ser menos 1 sobre o coeficiente estequiométrico D da concentração do reagente DT, que também é igual. Escrever para todas as substâncias, escrever para a reação inteirinha. Então, ela é igual a 1 sobre o coeficiente estequiométrico positivo, porque é produto, DNODT, e que é igual a 1 sobre 1 DBR2DT. Tá claro como é que escreve essa igualdade toda aqui para uma dada reação? Né? Então, tendo clareza de como que escreve isso, né? A tendência é que vocês não tenham dificuldade e depois vocês só precisam se preocupar em ver se vocês entenderam corretamente quando ele, né, não se atrapalhar em termos de qual é o dado que ele está fornecendo. Ó. Se a velocidade de formação do NO na reação, então você tem que identificar que isso que ele deu aqui é o próprio DNO-DT, né? E aí tem aqui um exercício para vocês fazerem depois, que diz aqui, ó, velocidade de mudança na concentração de radicais metila na reação, ou seja, lá é DCH3DT. Aqui ele foi mais legal, aqui ele colocou, né, na forma da diferencial, aqui ele colocou só em termos textuais e não escreveu que era DNODT. Aqui ele escreveu que é o DCH3DT. Então, aqui já está até mais fácil. É só escrever a mesma coisa e ver se vocês chegam no resultado, né? Então, vamos seguir um pouco mais com as nossas definições, certo? Então, aqui a gente tem a definição de lei de velocidade. Aqui acredito que vocês já tenham estudado em química geral, né? Às vezes até no ensino médio. Então, para a maioria das reações, observa-se que há uma dependência, certo? Da velocidade da reação, desse R, né? Com a concentração de substâncias, né, que participem da reação,
na maioria dos casos, reagentes, mas a gente vai ver que existem leis de velocidade em que aparecem os produtos, então, eles podem aparecer também na lei de velocidade, né? E, geralmente, essas concentrações ou pressões, também na maioria dos casos, né? Eles estão elevados a algum expoente. E esses expoentes, eles não são obrigatoriamente os mesmos, né? Não tem o mesmo valor que os coeficientes estequiométricos. É bom que isso fique, né, bem claro, para a gente resistir à tentação de olhar para uma reação assim, ó, e achar, então a lei de velocidade vai ser V ou R igual a K, que multiplica concentração de NOBR elevado ao quadrado. Pode não ter nada a ver com isso. Por quê? Porque depende do mecanismo, tá? Mas, enfim, então essa é a forma das leis de velocidade. E esses expoentes, eles podem ter várias possibilidades de valores. Eles podem ser inteiros, eles podem ser fracionários, né? Eles podem ser positivos, eles podem ser negativos. Sim, eles podem ser negativos, porque o aumento da concentração de alguma dessas substâncias pode contribuir para diminuir a velocidade, né? Eles podem ser negativos. Outra coisa que a gente precisa definir é a ordem. Então, a ordem da reação, né, a ordem de velocidade da reação é dada pela soma desses expoentes. Então, se aqui eu tivesse 1, aqui 2, né, seria soma 1 mais 2. Eu diria que essa lei de velocidade é de ordem 3. E a ordem de velocidade também pode ser definida em termos de cada espécie, né? Então, a gente diz assim, a ordem dessa velocidade com relação ao reagente A é 1, pode ser, né? E com relação ao reagente B, pode ser 2. Né? Então, a ordem da reação, a ordem de velocidade da reação, ela pode ser definida como a ordem global. Então, quando eu falar em ordem global, eu estou falando da soma dos expoentes. E eu posso estar falando também da ordem em termos de cada reagente, certo? Ou cada substância que aparece na lei. E, por fim, esse parâmetro K, que representa a proporcionalidade, é chamado de constante de velocidade, né? Aqui eu coloquei 2 exercícios do Atkins, né? Que, quando vocês forem estudar, se vocês tiverem dificuldade, né, com o inglês, vocês podem entrar em contato. Mas sempre na aula, sempre que eu acabo copiando do livro em inglês, aí eu traduzo aqui, né, falando para vocês. Então, aqui ele diz assim, se as leis de velocidade são expressas com concentrações, né, por decímetro cúbico ou pressão em quilopascal, quais são as unidades das constantes de velocidade de segunda ordem e de terceira ordem? Então, do que esse exercício aqui ele está se referindo? A que ele está se referindo? Vamos colocar um slide novo. Eu já deixo preenchido, deixa eu só explicar uma coisa, né? É de propósito que eu já deixo preenchido, né, essa resolução desses exercícios no material que eu envio a vocês, para, se vocês quiserem já, né, ir estudando antes da aula, mas na aula também, geralmente eu costumo colocar mais um slide e fazer novamente explicando. Eu acho melhor do que explicar, né, com base nessa aqui já escrito, né? Eu acho que fica mais confuso eu ficar explicando quando tudo já está escrito. Fica menos claro para vocês, certo? Então, vamos lá. Do que esse exercício está falando? Pode falar, Mariane. Para mim não ficou muito claro a diferença desse alfa, beta e gama do coeficiente estequiométrico. Beleza. Então, é importante, sempre que vocês notarem que alguma coisa não ficou clara, interrompam mesmo, tá?
A ideia é esclarecer tudo com vocês. Então, eu já até vou colocar mais um slide aqui. Então, vejam só. Deixa eu colocar aqui, então, uma reação genérica. (2A mais B dando 3C). Para essa reação, a lei de velocidade pode ser que a gente determine, porque a lei de velocidade ela tem que ser determinada em laboratório. Não tem como você olhar, né, a reação, aqui a estequiometria, e adivinhar ou ter alguma inferência, certo? De qual é a lei de velocidade. A não ser que você saiba que essa reação é o que a gente chama de reação elementar. Ou seja, ela ocorre numa única etapa. De uma única vez, vem duas moléculas de A, uma molécula de B, colidem, e o mecanismo é só isso. Então, repetindo aqui, para deixar bem claro, né? Não é uma regra, certo? Que a lei de velocidade, ela reflita a estequiometria. Porque em muitos casos ela não reflete. Que casos são esses? Casos em que o mecanismo tem várias etapas. Então, pode ser que na etapa lenta, certo? Só as duas moléculas de A que aparecem aqui na reação, elas é que colidem. Então, a velocidade global, ela só vai depender quando você tem um mecanismo com várias etapas, a lei de velocidade global, ela reflete o que acontece na etapa lenta, ou na etapa determinante. Ah, por que é etapa lenta? Porque é mais ou menos assim, a gente pode usar a analogia, né, de um percurso que a gente vai fazer de carro. Então, por exemplo, né, eu cruzo a cidade em 15 minutos. Só que eu chego depois, né? Eu levo 15 minutos para cruzar a cidade, e aí eu chego num túnel que geralmente a gente leva 1 hora para atravessar, mesmo que seja um túnel curto, né? Então, a minha demora completa do meu percurso, ela reflete mais o que acontece no túnel. Vou até chutar o balde aqui. Eu levo 5 minutos para chegar até o túnel e 1 hora para atravessar ele. Ou seja, a minha velocidade total dependeu muito mais do túnel, né, do tempo que eu levo no túnel. Então, não é uma regra. Pode não refletir. Geralmente não reflete, mas também não é proibido. Pode, em alguns casos, reflete. Que casos são esses? Em que a reação ocorre numa etapa única. Tá claro? Né? Então, vamos supor, se a reação tem um mecanismo em várias etapas. Sendo que a etapa determinante vamos inventar um exemplo aqui, né? Envolve 2A, certo? Ou comum, é mais comum a gente colocar. Quando a gente está tratando de mecanismo, a gente não escreve 2A, né? Quando é uma etapa dentro de um mecanismo, a gente escreve cada molécula individualmente. Se na etapa determinante reage A com a lei de velocidade vai ser KA ao quadrado. Poderia ser que na etapa determinante podia ter uma das moléculas de A reage com a molécula de B, dando produtos. Aí, qual que ia ser a lei de velocidade? Seria V, K, A, B. Agora, se for uma reação elementar, então, lembrando, o que é a reação elementar? É quando tudo ocorre na mesma etapa. Aí sim,
a velocidade, né, o R vai ser K A ao quadrado B elevado a 1. Aí eu diria, aí como é que eu expressaria a ordem? Aqui eu diria o seguinte, nesse primeiro caso aqui, a lei de velocidade é de segunda ordem global e de segunda ordem em termos do reagente A. Nesse segundo caso, a lei de velocidade, certo? É de segunda ordem global, estão vendo? Aqui também seria a segunda ordem, porque eu tenho que somar 1 mais 1. Segunda ordem global, primeira ordem em relação a A, primeira ordem em relação a B. E aqui seria de terceira ordem global, segunda ordem em relação a A, primeira ordem em relação a B. Ficou melhor? Se... Não, professora, mas eu pergunto no final da aula. Tá, beleza. Então, vejam só. A lei de velocidade, a ordem de velocidade, ela tem alguma relação com a estequiometria, né? Porque tem que aparecer alguma molécula que está aqui, certo? Agora, não necessariamente a gente pode ter certeza que vai ser assim, tá vendo? Como eu tenho 2A aqui, que o coeficiente aqui, o expoente vai ser 2. Como eu tenho 1B aqui, que o expoente vai ser sempre 1. Só se tudo ocorrer numa única etapa. Porque pode ser diferente, depende como vai ser o mecanismo. Podia ser só uma molécula de A, enfim. Então, vamos seguir. Então, eu vou falar desse exemplo aqui, né? Desse exercício, melhor dizendo. Então, o que ele pergunta? Esse exercício, né? Ele fala assim, se eu tiver uma lei de velocidade, certo? De segunda ordem, o que era? Era isso, segunda e terceira. Segunda ordem global, terceira ordem. De segunda ordem, como é que vai ser? Deixa eu colocar R. Eu chuto um reagente A qualquer. Tá vendo que quando o exercício ele não fornece, né, a lei de velocidade, a gente escreve assim, de segunda ordem mais simples possível, né? Que é o quê? Segunda ordem global, considerando um reagente só. Que é melhor do que segunda ordem global, considerando 2 reagentes distintos. Né? Tá? Aqui ele está dizendo assim, que se eu expressar essa concentração em mol por litro, né? Ou, como é mais comum em cinética, mol decímetro a menos 3, né? Como seriam as unidades aqui da velocidade, né? A unidade da constante Professora, não estou conseguindo ouvir o que a senhora está falando. Eu também não. Eu pensei que tinha sido o meu.
Para mim, não ainda. E agora, consegue me ouvir? Agora sim. Agora sim. Beleza. Então, eu vou fazer assim, tá? Também já está dando 1h30. Eu vou projetar de novo, só vou encerrar esse exemplo e a gente encerra, tá bom? Só para não parar assim bruscamente. Então, do que eu estava falando aqui, né? Eu estava falando que esse exercício, ó, ele diz o seguinte: se as leis de velocidade são expressas com concentração em moles por decímetro cúbico ou pressão, certo? Em quilopascal, quais vão ser as unidades da constante de velocidade de segunda e de terceira ordem? Então, ele quer a unidade de K, certo? Ah, agora vocês estão vendo a apresentação, né? Vamos voltar, então. Então, ó, uma lei de velocidade de segunda ordem é assim, certo? E uma lei de velocidade de terceira ordem, que é a mais simples possível, considerando um reagente só, certo? Então, a velocidade, ó, se a concentração é mol por decímetro cúbico, a velocidade vai ser concentração por tempo, certo? Então, por segundo ou vezes segundo a menos 1. Então, ó, eu estou falando continuamente, se a minha voz subir de novo, vocês me avisem, tá? Pra vocês não perderem. Aí... Ô, professora, então Oi. Só precisa expressar em termos de um reagente, é? Quando ele dá genérico, ó. Tá vendo aqui que ele não deu qual é a lei que ele queria? Específica, ó, se as leis de velocidade são expressas como concentração em moles por decímetro cúbico ou pressão, aí ele quer que a gente trabalhe para descobrir a unidade de leis de velocidade, né, de segunda e terceira ordem, de constantes de segunda e terceira ordem. Então, ele tá vendo que ele não disse se ele quer uma segunda ordem com 2 reagentes ou uma segunda ordem com um só. Por quê? Porque vai dar a mesma coisa, tá? A unidade de K vai ser a mesma sempre que for segunda ordem. Não importa se é segunda ordem com 2 reagentes diferentes ou se é segunda ordem com um único reagente, né? Então, a gente vai substituindo as unidades. Então, aqui eu substituí, ó, a velocidade. Aqui eu vou deixar o K em aberto, porque o K muda em função da ordem. O que não muda? V não muda, tá? A unidade de velocidade é sempre concentração por tempo ou pressão por tempo. A unidade da velocidade. Agora, a unidade de K, essa muda, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Então, aqui eu tenho, para a velocidade, eu tenho concentração por tempo, aqui eu tenho a constante, e aqui eu vou ter concentração ao quadrado, tá vendo? Que é o que vem na sequência. Então, eu vou ter... Só que eu vou escrever 2 vezes, para não escrever ao quadrado, porque uma a gente vai cortar. Quer ver, ó? Mol dm a menos 3 vezes mol dm a menos 3. Por que eu escrevi 2 vezes? Ó, porque aqui eu corto 1 mol dm a menos 3 com um deles. Então, aqui sobra segundo e aqui sobra mol dm a menos 3. Então, para eu isolar K, para saber a unidade dele,
eu tenho que passar mol dm menos 3 dividindo. Então, vai ser dm a mais 3 vezes mol a menos 1, o segundo a menos 1 fica. Então, ó, a unidade da constante para a segunda ordem em concentração em mol por decímetro cúbico é isso aqui. Agora eu vou resolver a de terceira ordem com o quilopascal. Né? Então, aqui se for, ó, quilopascal como unidade de pressão, qual vai ser a velocidade? Pressão por tempo. Então, vai ser quilopascal segundo a menos 1. Mantenho o K, e aqui eu tenho quilopascal, quilopascal. Por extenso, para eu enxergar o que eu vou cortar, ó. Eu corto 1 quilopascal com 1 quilopascal. Então, a unidade da constante vai ser, né? Quilopascal, aqui ia ficar ao quadrado, né? Então, aqui vai ser quilopascal a menos 2, segundo a menos 1. Então, é só substituir e inverter, passar dividindo, né? Eu vou passar bastante exercício para vocês, não se preocupem, né? Então, eu vou passar os exercícios do Atkins mesmo, né? Vocês podem, se quiserem, já podem ir dando uma olhada, mas eu tenho... depois eu vou pegar, eu vou passar uma lista, mas mesmo que vocês já podem encontrar lá, certo? Eu não vou prosseguir muito mais que isso agora, né? Vão ficar alguns slides, ó, do finzinho dessa aula para a aula que vem, mas não tem problema, né? Nosso assunto completo de cinética mais para o fim do curso começa a sobrar um pouco de tempo. Então, no segundo slide, né, que eu projetei para vocês, tem toda a nossa programação de aulas, mas ele é um cronograma que dá para trabalhar, a gente dá para trabalhar com tranquilidade, né? Então, por isso que eu não vou avançar muito mais, que eu acho que também nem tem necessidade e acho que já dá para vocês começarem a exercitar um pouco, né? Tá bom? Então, vou ver se quiserem, já podem ir olhando, mas eu vou ficar devendo para vocês, já para sexta-feira, né, uma indicação de exercícios. Certo? Então, eu indico, mas também eu digo que nada impede de vocês já irem olhando. Certo? Enfim. Então, alguém ficou com mais alguma dúvida? E pode perguntar à vontade, se quiserem até ficar. Mariane, estou à sua disposição. Você quer falar agora, no final, né? Tá bom. Você que sabe. E os demais? Por enquanto, não, tá tudo bem. Então, beleza. Então, a gente se vê na sexta, tá? Tá bom, professora. Tchau, pessoal. Se cuidem. Boa noite para vocês. Boa noite. Até sexta. Eu vou parar de gravar, então, para não ficar muito grande, né? Cadê? Parar a gravação. Interromper.